Nos próximos capítulos da novela Mar do Sertão, o coronel será internado em estado grave. José visitará o homem e acabará chamando ele de pai. O coronel se emocionará, fará um pedido e revelará que fez um testamento secreto que deve ser lido em seu velório. Na hora da cerimônia, José lerá o documento e dirá que o coronel deixou um presente secreto para Tertulinho, Manduca, José e Deodora. Quando eles descobrirem do que se trata esses presentes, uns ficarão extremamente felizes e outros vão chorar de ódio. Tudo poderá acontecer quando o coronel Tertúlio tiver uma piora no seu quadro de saúde e ficar nas últimas. José aparece para fazer uma visita e fica ao lado dele. Fraco, o coronel usa toda a força e fala: Meu filho, você precisa saber de uma coisa antes que o pior aconteça. Você tem que saber, meu filho. Eu escondi o meu testamento em casa, lá na fazenda. Não deixe que a Deodora fique com os meus bens. Você tem que encontrar o meu testamento. Lá eu deixei os meus últimos desejos. Deixei algo capaz de mudar a vida de todos, principalmente daqueles que me fizeram muito mal. José estranha e questiona: Como assim? O que tem nesse testamento? O coronel responde: Você precisa encontrar meu filho. O testamento só vai ter efeito se for lido antes do meu caixão ser enterrado. Depois que eu for sepultado, o testamento perde a validade. Você precisa encontrar ele antes, porque é assim que foi acertado quando eu escrevi o testamento. José pergunta: E em que lugar da sua casa o Senhor colocou esse testamento? Onde que ele está? Fala pra mim. O coronel pega toda a força que tem e responde: Ele está... De repente, o alarme de um dos aparelhos começa a apitar. O coronel fecha os olhos e José percebe que os batimentos estão caindo. Em pânico, José arregala os olhos e fala: Não, fala comigo, por favor, fala comigo. Desesperado, José começa a chorar e a gritar: Uma enfermeira, um médico, alguém apareça aqui. Pai, pelo amor de Deus, fale comigo, meu pai. O Senhor não pode deixar a gente, meu pai. Candoca, Deodora e uma equipe médica aparecem na mesma hora. Os médicos mandam todos saírem do quarto e não demora muito até que ele chega na recepção e dá a notícia. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Nós fizemos tudo o que podíamos, mas infelizmente o senhor Tertúlio Aguiar já estava muito fraco e não resistiu. Quando escuta aquilo, José arregala os olhos e, também em choque, diz: Não pode ser. Deodora finge chorar e fala: Não, levaram o meu coronel, tiraram o meu marido de mim. E agora? O que vai ser da minha vida sem o meu marido? Deodora continua fingindo chorar e não demora muito para a notícia do falecimento do coronel Tertúlio rodar toda a Canta-Pedra. Tertulinho entra em pânico quando fica sabendo que perdeu seu pai e desabafa com Deodora. Como que isso foi acontecer, meu Deus do céu? Painho tinha que estar vivo. Ele não podia ter abandonado a gente desse jeito. Deodora diz: Fique tranquilo, meu filho, que agora eu vou cuidar de tudo. Eu vou tocar essa fazenda. Você vai ver. Mamãe não vai te deixar sozinho. Tertulinho pensa um pouco e questiona: Mãe, mas será que é tudo nosso? E se Painho deixou algum testamento sem a gente saber? E se ele quis dividir as coisas com o Zé Paulino? Deodora solta uma risada irônica e responde: A gente sabe que o seu pai não estava batendo muito bem das ideias faz tempo, mas ele não faria um testamento escondido.
Agora eu tenho que ir, meu filho. Preciso ajeitar as coisas pro velório do teu pai. Mais tarde a gente se encontra. Mas o que Deodora não imagina é que nesse momento, José já está atrás do documento em que Coronel divide os seus bens e castiga os que lhe prejudicaram. O galã vai até a fazenda Palmeiral e se lembra das últimas palavras que seu pai disse antes de falecer. Ele falou que o testamento estava aqui. Eu tenho que achar antes do corpo dele ser sepultado, ou o testamento não vai ter validade nenhuma. Mas e agora? Onde será que o Coronel Tertúlio escondeu esse bendito documento? Esperto, José aproveita que não tem ninguém na fazenda e começa a procurar em todas as coisas do coronel. Enquanto isso, o velório de Tertúlio começa e diversas pessoas de Canta Pedra se reúnem na capela para se despedirem dele. Segundos antes de entrar, Deodora comemora consigo mesma. Já foi tarde, seu velho. Ainda bem que se foi. Agora eu vou ter tudo pra mim. Eu vou cuidar dessa fazenda e dessa família de um jeito que você nunca cuidou, seu infeliz. Deodora termina de comemorar e em menos de um segundo finge estar chorando. A mãe de Tertulinho entra na capela e quase se joga em cima do caixão enquanto chora. E agora? O que vai ser de mim sem o meu marido? Sem o meu Tertúlio? A minha vida acabou. Em outro canto, Labib comenta com Lorena. Dá uma olhada no jeito que a Deodora tá sofrendo. Não deve ser fácil perder o marido. Lorena diz. Mas pra mim tem alguma coisa muito esquisita com esse choro aí, vice? Tertulinho também aparece perto do caixão. Continua chorando como jamais chorou antes e fala. Descanse em paz, painho. O Senhor vai fazer muita falta pra gente. Eu não quero nem imaginar como vão ser as coisas com o Senhor longe da gente. Tertulinho continua chorando. Candoca chega junto com Manduca, se aproxima de seu filho e fala. Eu não gosto de trazer criança pra esse tipo de lugar, mas eu acho que você já está bem grandinho pra entender o que tá acontecendo, meu filho. O vovô foi morar no céu e eu te trouxe aqui pra se despedir dele. Manduca também chora e pergunta. E o meu pai José? Onde ele está? Candoca olha para os lados e repara. Ué, o José não está aqui mesmo. Ué, onde será que ele se meteu? Deodora se aproxima do padre e fala. Padre Zezo, será que nós já podemos fechar o caixão e levar para o sepultamento? É que eu não aguento mais ficar vendo meu marido aí dentro, sabe? Me dói demais uma coisa dessa, padre. O padre fala. Tudo bem, dona Deodora. Vamos rezar mais uma vez. Depois disso, a gente fecha o caixão e leva para o sepultamento. Deodora agradece. E enquanto isso, na fazenda Palmeiral, José continua procurando tudo à sua volta. E diz a si mesmo. Eu tenho que achar esse documento o quanto antes. A essa hora o velório já deve estar acontecendo. Eles vão levar o corpo do coronel para o sepultamento. E aí o testamento vai perder a validade. Eu tenho poucos minutos para encontrar. E agora, meu pai? Onde foi que o senhor guardou esse papel? A cada minuto que passa, José se desespera ainda mais. Mas não desiste de encontrar o documento. Momentos depois, no velório, o padre Zezo avisa. Agora, como um pedido da família, iremos fechar o caixão do coronel Tertúlio Aguiar e levar para o sepultamento. De repente, José invade o local e grita. Parem esse velório agora mesmo! Todos tomam um susto enorme. Tertulinho encara o seu irmão e questiona. O que o Zé Paulino tá fazendo? Furiosa, Deodora pergunta. Eu posso saber que confusão é essa no velório do meu marido? Manduca também estranha e pergunta.
pai? José responde. Eu demorei para chegar porque eu estava lá na fazenda Palmeiral, procurando o testamento do coronel Tertúlio. Eu confirmei com os advogados dele. O coronel pediu para que o testamento tivesse validade somente se fosse lido na hora do velório. Caso isso não acontecesse até o sepultamento, o documento iria perder a validade. Mas eu encontrei. Eu estou com ele aqui. Quando escuta aquilo, Deodora treme de raiva e fala: Mas isso só pode ser loucura da cabeça do coronel. José diz: Loucura ou não, era o desejo dele, e eu vou cumprir. Nesse momento, todos no velório se aproximam e começam a prestar mais atenção na cena. Candoca pergunta: E o que tem nesse testamento, José? Leia pra gente. O galã abre o papel, lê o que está escrito e fala: Foi do jeitinho que ele me disse. Apenas 4 pessoas foram citadas. Ele deixou uma surpresa para cada uma dessas 4 pessoas. Eu, Manduca, Tertulinho e Deodora. Cínica, Deodora fala: Mas é claro que ele deixou alguma coisa pra mim, Zé Paulino. Eu fui a mulher que ficou ao lado a vida toda dele. O coronel tinha que, no mínimo, deixar tudo pra mim. Tertulinho pergunta: E o que ele deixou, José? O que está escrito aí? O padre Zezo e todos da cidade se aproximam e começam a prestar atenção em tudo. José lê o documento e fala: Tertulinho, pra mim e pra você, ele deixou boa parte da fortuna. Quase tudo. Ele deixou todas as terras que não envolvem a fazenda Palmeiral para serem divididas igualmente entre mim e você. Deodora o interrompe e fala: Mas isso é uma pouca vergonha mesmo. E a fazenda Palmeiral? É claro que o coronel deixou ela pra mim. Fui eu que ajudei a erguer esse império que sustenta Canta Pedra. José responde: Não, Deodora. Na verdade, o coronel deixou outra coisa pra você. Deodora se assusta mais ainda e questiona: Mas como outra coisa? Isso não é possível, José. Lorena se aproxima no ouvido de Labib e cochicha: Olha só esse barraco. Latifa comenta com Zayn: É fogo no chique-chique. Xaviera fica pasma: Isso daqui vai dar o que falar. Logo atrás, Ismênia fala com Catão: Se eu conheço bem o coronel, ele deve ter aproveitado isso para castigar a Deodora. Nervoso, Tertulinho manda: Fale de uma vez, José. O que painho deixou pra maninha? José responde: A fazenda Palmeiral e a casa o coronel deixou para o único neto dele, o Manduca. Manduca arregala os olhos e pergunta: Então quer dizer que a fazenda Palmeiral agora é minha? Deodora se apavora e fala: Não, tudo menos isso. Mas se ele deixou a fazenda pro Manduca e as outras propriedades para vocês, o que ele deixou para mim? Todos no velório continuam prestando atenção. José pega o papel e lê: Deodora, o coronel deixou para você as botas que ele usava todos os dias, para você nunca se esquecer dele. Quando José fala aquilo, todos no velório caem na gargalhada. Deodora sente o seu coração bater mais rápido de desespero e fala: Não, isso não pode estar acontecendo. Tudo menos isso. Ismênia fala: Bem feito. Deodora grita: Faça alguma coisa, Tertulinho. Pelo amor de Deus. Tertulinho abaixa a cabeça e diz: Maninha, esse era o desejo de painho. Não há nada a ser feito. Todos, inclusive o padre, tiram sarro de Deodora. A vilã começa a surtar e grita: Do que vocês estão rindo?
Bando de desocupados. Vão lavar uma louça na casa de vocês, cambada. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia, depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.